A TV Câmara inicia nesta terça-feira, dia 28 de abril, um novo projeto de comunicação social. Estamos, a partir de hoje, todas as semanas, às terças e quintas-feiras, com um projeto de levar entrevistas sobre os mais diversos assuntos, principalmente aqueles que estão sendo impactados com a questão do coronavírus, a Covid-19. E todos os setores estão sendo impactados com a pandemia. A partir desta terça-feira, nós estaremos conversando com autoridades dos mais diversos segmentos para que nós possamos ter um melhor entendimento sobre como os diversos setores da sociedade estão lidando com a pandemia. A TV Câmara, por meio do Facebook, e mais tarde esta transmissão estará também disponível no YouTube, está com uma equipe completa, tomando todos os cuidados necessários, como manda a questão sanitária, como mandam as autoridades de saúde do país e do mundo. Nós estamos recebendo para a primeira entrevista o advogado Dr. Edson Medeiros, diretor-geral da Câmara de Vereadores. Nós vamos tratar de diversos assuntos relacionados, inclusive em relação às sessões remotas. E nesta semana, na quinta-feira, no nosso segundo programa, nós estaremos recebendo um dos diretores da Câmara de Dirigentes Lojistas para falarmos a respeito do comércio, o impacto da pandemia no comércio. A questão das regras necessárias para comprar desde um par de tênis a uma roupa de inverno, porque há regras para isso. A questão do manuseio, como que está acontecendo, como que está sendo realizado e os impactos gerais na economia. Estamos com uma equipe de trabalho mantendo o distanciamento necessário. Nós temos cinegrafistas, operadores de som, Alessandro Carrer, Elcio Lima, John Moraes, e nós temos na central a direção de Jailton Camilo. Recebendo Dr. Edson. Seja bem-vindo, Dr. Edson. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde a toda a equipe da Câmara. E uma boa tarde especial ao nosso munícipe lagiano, que está em suas casas ou até mesmo nas suas atividades, embora com restrições. E como manda a regra, ambos, Dr. Edson... Com certeza, Marcondes. E eu, utilizando-nos de máscaras, assim como a equipe que está aqui presente junto conosco no plenário Nereu Ramos da Câmara de Vereadores. Dr. Edson, a Câmara de Vereadores, sob a presidência de Ivone Sherman, com o trabalho todo da mesa diretora, investindo muito na questão de comunicação da Câmara de Vereadores, por meio da TV Câmara, por meio da redação, o núcleo de imprensa. E hoje nós iniciando esta série de lives que ficará à disposição depois nos outros canais de comunicação, mas ao vivo todas as terças e quintas-feiras. Um projeto novo também para levar ao município a informação. Com certeza, Marcondes, desde que a mesa diretora, em 2019, assumiu a direção da casa, o presidente Ivone tem se demonstrado bastante interessado em fazer a comunicação da Câmara com a sociedade. Logo, esse princípio tem sido respeitado, levando-se em consideração a implementação de equipamentos e a nível de pessoal da comunicação da casa. Houve uma interação e uma, no caso, concentração de atividades de ambas os meios de comunicação, que era a TV Câmara e a questão de redação. Hoje estão trabalhando em espaço único, devidamente equipado, dotado para que a gente tenha uma pauta única, que é levar à sociedade as notícias da casa. E agora, novamente, a gente sabe que a equipe da TV Câmara, sempre buscando os desafios, implementa essa nova modalidade de comunicação, que são as lives, que serão 2 lives semanais, levando à população informações de termos gerais, além do legislativo, mas também de interesse social da comunidade. Dr. Edson,
O comércio está liberado, logicamente com as suas restrições, questão de ocupação de espaços, supermercados e farmácias, postos de combustíveis não pararam as atividades. Todos os setores estão funcionando com restrição de espaços. E aí vem um questionamento em relação à Câmara de Vereadores em si. Por que as sessões estão sendo remotas e não presenciais? Marcondes, aí nós temos, primeiramente, nós temos um decreto municipal. Esse decreto municipal é orientado pelo decreto estadual. Logo, o decreto estadual também respeita as normas a nível nacional, no caso de distanciamento social e outras atividades. A Câmara de Vereadores, via de regra, não se pode se furtar em nenhum momento de cumprir essas determinações. Nesse sentido, o decreto estadual determinou que não poderá haver reuniões de espécie algumas de cunho privado ou público. Logo, a Câmara de Vereadores se inclui na situação de reuniões públicas, de interesse público. Então, como a Câmara de Vereadores, nesse momento, não pode paralisar as suas atividades legislativas, principalmente, por quê? Porque a Câmara de Vereadores é um auxiliar do Poder Executivo, neste momento. É uma extensão, é a Casa de Leis, onde o prefeito tem se valido, enviando os projetos de interesse do Executivo, que são apreciados pelos senhores vereadores, bem como são apreciadas matérias também de interesse da coletividade, que são matérias de origem legislativa, de origem dos senhores vereadores e vereadora da Casa. Nós temos, então, funcionado de maneira restrita, sem acesso ao público às galerias. Os gabinetes de vereadores, a mesa diretora pelo presidente que editou uma portaria, instituiu a possibilidade do trabalho remoto aos gabinetes. A maioria dos senhores vereadores fizeram opção portal sistema de trabalho remoto, onde ele e a sua equipe estão em casa ou nos seus escritórios, produzindo as matérias, nos enviando de forma remota, e a gente faz a sessão remota a partir da presença do presidente, do secretário da mesa e da equipe de assessoria, também de maneira mínima, respeitando todas as regras de sanidade e distanciamento, e a gente faz a sessão de maneira remota, ou seja, sem a presença, de maneira presencial dos senhores vereadores. Tem se mostrado satisfatoriamente, digamos assim, do ponto de vista técnico, tivemos algumas dificuldades iniciais, mas tem se mostrado eficaz. As matérias têm sido apreciadas, têm sido votadas, continua-se utilizando-se dos meios de transmissão, ou seja, Facebook e YouTube. A TV Câmara continua ativa, também com a sua equipe, nesse momento, diminuída. Houve um sistema de rodízio, um sistema de trabalho remoto na equipe também. E nós temos nos valido de técnicos dentro da necessidade mínima possível para as transmissões. Queremos agradecer a todos que estão acompanhando esta transmissão. Entre aqueles que estão nos assistindo neste momento, o vereador Luiz Marim. Doutor Edson, essa questão das reuniões não poderem acontecer de forma presencial. Há algumas câmaras de vereadores em Santa Catarina que estão fazendo as reuniões presenciais, então estão incorrendo contra as normas que foram estabelecidas. Marcondes, ontem inclusive, diante dessa notícia de que algumas câmaras estavam procedendo a concessões ou com reuniões ordinárias de forma presencial, nós buscamos orientação junto ao comando do 6º BPM, que é quem procede à fiscalização do cumprimento do decreto estadual, e o comandante foi bastante enfático em nos afirmar: aqueles municípios que estão realizando sessão presencial estão tendo as suas sessões interrompidas e está sendo levado à mesa diretora a responder termos junto ao Ministério Público Estadual. Logo, a Câmara de Lages não quer de maneira nenhuma ser responsabilizada primeiramente pela questão sanitária, ou seja, reunir os vereadores e expor estes e os servidores a qualquer possibilidade de contágio, e muito menos descumprir a legislação. Então a mesa diretora achou por bem
de forma tranquila, que temos que nos submeter, como aqui também é uma casa de leis, nós temos que nos submeter à legalidade. Qual é a legalidade? No momento, o decreto estadual veda a realização de sessões presenciais. Portanto, continuaremos trabalhando de forma remota até que a legislação nos possibilite voltar a trabalhar de forma presencial. E isto, a princípio, vai até o dia 31 de maio, que é o período estabelecido pelo mais recente decreto do governo do Estado. Até 31 de maio, salvo qualquer alteração que será de imediato comunicada à população pelos meios de divulgação. Por ser sessão remota, cada vereador estar num espaço diferente e pela questão do tempo, pelo delay, o tempo que demora entre falar e o outro receber o som, tudo isto gera alguma espécie de prejuízo para os debates? Como é que se analisa isso, doutor Edson? Olha, Marcondes, nós tivemos no início algumas dificuldades técnicas. Logo depois a gente buscou de forma incansável, aí, junto com nossa central de processamento de dados, junto com a equipe técnica da TV Câmara. E hoje eu considero que a gente está num patamar satisfatório. Tá? Podemos dizer, hoje as sessões de início a gente estava fazendo com pauta resumida. Já estamos realizando as sessões, já a terceira sessão, que foi ontem e hoje novamente, na sua plenitude, com expediente completo, com debates, e com a utilização do espaço regimental, o tempo regimental por cada um dos senhores vereadores. Claro que a gente tem essa limitação, a questão do delay, a questão muitas vezes da qualidade da internet que o vereador está usando na sua casa, mas está satisfatoriamente atendendo às necessidades de momento. Você está acompanhando o Mais Notícia ao vivo pela TV Câmara, órgão do Poder Legislativo do município de Lages. Estamos conversando com o Dr. Edson Medeiros, advogado, diretor-geral da Câmara de Vereadores. Dr. Edson, como a presidência da Câmara, a mesa diretora, a direção geral, enfim, está se organizando, como organizou a questão das atividades dos servidores? Olha, Marcondes, primeiramente, toda a atividade ela foi feita a sua programação do ponto de vista da orientação criteriosa do decreto estadual. Logo, nós suspendemos o atendimento ao público, por recomendação inclusive do próprio decreto estadual. O público da galeria das sessões também estão, de momento, impedidas, mas é tudo atendendo às necessidades. A questão administrativa da casa, dentro daquelas atividades, digamos assim, consideradas essenciais, estão comparecendo normalmente à casa, dentro do seu horário de funcionamento. Todos nós utilizando DPIs de proteção, ou seja, usando máscara e, conforme os momentos, inclusive luvas. A casa sempre disponibilizando álcool em gel para utilização. O setor de manutenção da casa constantemente fazendo asseios dos espaços comuns, bem como fechaduras, trincos, maçanetas, sempre procedendo com o asseio. E de todas as formas estamos evitando a proliferação da Covid-19. Essa, até o momento, a gente tem inclusive notícias de pessoas do grupo da casa que de maneira externa estão dentro dos casos suspeitos, mas a gente está, graças a Deus, tranquilos e prontos a atender a comunidade, inclusive com o trabalho nosso aqui, embora de forma remota. A gente tem os meios de comunicação, que é o telefone, que são as mídias, hoje o Facebook e as outras possibilidades de contato. A gente está aí para atender a população lagiana. Os gabinetes especificamente, que os vereadores, por opção própria, tendo em vista que as sessões estão sendo realizadas de maneira remota, e nós já temos um sistema implantado na casa que permite esse trabalho. Não traz prejuízo ao vereador quanto à necessidade dele propor matérias, de ele incluir matérias na pauta, de exercer o trabalho dele enquanto vereador, enquanto edil. A mesa diretora, pelo seu presidente e os demais membros da mesa sempre estiveram preocupados nesse sentido, de que a gente pudesse tolher esse direito do vereador a legislar, a propor suas matérias, a apresentar ao debate. Mas hoje está totalmente superado.
os vereadores e os servidores já adaptados ao sistema de trabalho remoto. Portanto, consideramos que dentro da possibilidade momentânea está dentro de um aceitável. Numa situação geral, há impactos com grandes prejuízos para o Poder Legislativo na realização dos seus trabalhos, assim, em linhas gerais? Claro que sempre há, Edson. A gente tem um modelo de trabalho de proximidade com a comunidade. A gente entende que o cidadão, na verdade, lagiano, ele acaba sendo impedido de ter o acesso à casa. A gente sempre teve bom público em todas as sessões, que hoje está restrita a assistirem isso, às sessões, e não, claro que não, impedidos de participar, porque a gente sempre vê as lives aí das sessões ordinárias com boa participação, com boa crítica, o cidadão tendo o direito de fazer o seu comentário, seja ele de qual linhagem for esse comentário, de crítica, de elogio, de sugestão. A gente está aí aberto a qualquer situação. Portanto, do ponto de vista do prejuízo aos trabalhos, a gente lamenta a ausência do cidadão lagiano no âmbito da Câmara, que a gente sempre teve uma boa frequência do cidadão visitando os gabinetes dos vereadores, fazendo seus pleitos, muitas vezes resolvendo parte dos seus problemas. A Câmara de Vereadores, ela realiza também bastante questão de sessões especiais, entrega de comendas, tudo isso sempre com um grande público. A partir deste momento, com os trabalhos sendo limitados, obviamente que estas sessões poderão deixar de acontecer por um período ainda maior do que aquele do dia 31 de maio, porque haverá ainda o risco em grandes aglomerações. Esta poderia ser uma das, entre aspas, perdas que estejam ocorrendo? Com certeza. As sessões de cunho, no caso de homenagem às sessões especiais, essas estão suspensas, porque essas sempre têm como destino um homenageado, logo, ou fosse o caso uma sessão especial para debate, ela sempre traz consigo um público. Nas audiências públicas. Nas audiências públicas e outras situações regimentais da casa, que seria a possibilidade dessas realizações. Claro que a gente tem aí, paralelo a isso, as comissões da casa que estão trabalhando, as comissões temáticas. Nós temos nesse momento em funcionamento uma comissão externa de fiscalização das atividades do Poder Executivo, que estão trabalhando também de forma remota, que tem feito as suas reuniões de maneira remota, ou seja, cada vereador no seu espaço físico, e a reunião acaba acontecendo. Mas a gente estima que a data, a princípio 31 de maio, claro que a gente vai estar atento a qualquer outra coordenação que haja no sentido. Esperamos que 31 de maio a gente possa retomar as atividades presenciais, inclusive com o público lagiano podendo estar presente na Câmara de Vereadores. Pode ocorrer antes, como pode acontecer também muito depois, né, doutor Edson? Uma vez que o governo do estado a cada dia está avaliando a situação. Com certeza. Hoje ainda, inclusive, a gente ouvia o prefeito municipal referindo-se que há uma expectativa que o pior da pandemia ainda está por vir. Isso nos gera, e essa não é uma afirmação dele, mas é a partir de constatações de grupo de prefeitos e de autoridades de saúde. E eu acho que então cabe a cada um de nós, dentro da sua responsabilidade, em cumprir com os protocolos de resguardo. Nós que não podemos nesse momento estarmos confinados em isolamento social, temos que estar à frente de nossas atividades profissionais e atividades afeitas a nós, mas que tenhamos o mínimo de cuidado para que não haja esse contágio, para que a propagação seja no mínimo minimizada. Claro que aqueles casos que houve a contaminação, que sejam atendidos, que o poder público tenha essa capacidade de tratá-los, e que podemos todos amanhã estarmos aí continuando com a vida dentro da normalidade. E cabe também uma orientação à comunidade, doutor Edson, no sentido de que
há poderes constituídos e estes poderes têm as suas limitações e há uma, digamos assim, uma hierarquia. Por exemplo, a questão do transporte público, seja ele municipal, seja ele intermunicipal, interestadual, o governador Carlos Moisés decretou que o transporte público, ônibus, não podem ser utilizados, vão ficar parados. E tem muita gente que cobra dos próprios vereadores a retomada ou do próprio prefeito, no caso de Lages, de Antônio Ciron. Então há uma necessidade, inclusive, de esclarecimento da própria comunidade sobre os limites que cada esfera pública, política tem. Marcondes, é bom a gente reiterar. Hoje todas as atividades que estão suspensas, elas estão suspensas por conta do decreto estadual. Tá? O prefeito municipal, ele tem poder também, tá, para implementar o decreto estadual. Tão somente. Se o prefeito municipal, não interessando agora o município, se ele resolver tornar as regras do decreto estadual mais rígidas, ele pode. Agora, ele determinar a flexibilização, ele não pode. Então, a população tem que ter conhecimento disso, que muitas vezes o vereador ou mesmo o prefeito municipal, ele não tem possibilidade de determinar o retorno do transporte coletivo, a determinar o retorno das atividades escolares, de forma nenhuma. Isso está contido no decreto estadual e somente a autoridade estadual, que no caso é o governador, que poderá, no momento que entender, atendendo os requisitos técnicos e orientação de sua assessoria, que vai determinar o retorno de cada atividade de forma paulatina, de forma gradual. Estamos conversando com o Dr. Edson Medeiros, diretor-geral da Câmara de Vereadores de Lages. Nós teremos nesta semana mais uma live, estaremos conversando nesta semana ainda com um dos diretores da Câmara de Dirigentes Logistas para falarmos do impacto da Covid-19, o novo coronavírus, na vida das pessoas em se tratando de comércio, em se tratando daquilo que se refere ao consumidor e ao lojista em si. Todas as semanas, às terças e quintas-feiras, às 15 horas, estaremos trazendo um convidado. Dr. Edson, estamos nos aproximando do encerramento desta nossa live. A nossa proposta é de 30 minutos de bate-papo, de esclarecimentos. Falando-se ainda em relação à Câmara de Vereadores, o senhor já deu uma pincelada a respeito. Os trabalhos das comissões, eles estão normais, continuam sendo executados normalmente. Marcondes, a Câmara de Vereadores, dentro da sua funcionabilidade, dentro das suas atividades legislativas, tem as comissões técnicas, que são as responsáveis pela primeira análise de um projeto. Logo, elas têm feito seu trabalho, de maneira, da mesma forma também, quando não remota, quando a situação requer, tem havido inclusive até a possibilidade de reuniões presenciais. Como o número de vereadores participantes da comissão é mínimo, o máximo de vereadores de cada comissão pode chegar a 5, e sendo comissões que são compostas por 3. Então, em alguns casos, há a reunião presencial, respeitando-se a necessidade do distanciamento mínimo e o uso dos aparatos de EPI, de proteção individual, mas elas têm, claro, que desempenhado o seu papel, que são elas que trabalham e preparam os projetos para estarem sendo apreciados pelo plenário da Casa. Já falamos a respeito do público, a Câmara de Vereadores está fechada para as questões legislativas em si, mas em necessitando, alguém da comunidade, em necessitando de algum documento ou de alguma informação e vir à Câmara de Vereadores, não será barrado, obviamente. De forma nenhuma, pode chegar, o bom seria via telefone, que a gente procede a orientação de como proceder. Hoje, digamos assim, o acesso ao público ele está limitado, não impossibilitado. Então, dentro de uma necessidade, a Câmara está aberta. Doutor Edson, mudando o foco, mas permanecendo em relação à Câmara de Vereadores, há uma campanha de arrecadação de alimentos. Gostaria que o senhor falasse a respeito.
Olha, Marcondes, inclusive, dentro da situação, foi uma proposição aprovada pelo plenário da Casa, e os servidores do Poder Legislativo realizaram, digamos assim, abraçaram essa campanha proposta pelos senhores vereadores. Principalmente os servidores comissionados, como forma também de participação para buscar amenizar os efeitos da Covid, porque a gente sabe que tem população nos bairros, ou mesmo até no centro de Lages, que dentro da possibilidade da limitação de trabalho, houve uma grande necessidade pessoal de algumas famílias. E a gente, claro que não deixa de estar sensibilizado com a situação e promoveu junto aos funcionários da casa uma campanha buscando arrecadar cestas básicas, e a gente está aí chegando a aproximadamente 60 cestas básicas arrecadadas pelos funcionários da casa. A gente está aguardando agora a participação, inclusive, dos senhores vereadores, que também livremente poderão participar da campanha, bem como a população em geral também, se quiser participar, basta ligar na Câmara de Vereadores, 3251-5420, e informar que pretende fazer doação. A gente viabiliza, se for o caso, a busca, ou poderá comparecer espontaneamente junto à portaria da casa, trazendo qualquer gênero alimentício, roupa, material de limpeza, e dizer que pretende participar da campanha, e poderá deixar ali a sua doação, que a gente estará recebendo e destinando a alguma entidade. A gente deve até talvez semana aí estar selecionando alguma entidade que irá receber essas doações. A gente não tem o objetivo de atender, digamos assim, o varejo, atender as pessoas. A gente vai buscar uma entidade. Mas a gente tem várias entidades assistenciais aí que tem belos trabalhos, que seria uma maneira de a gente fazer isto chegar lá sem ter pessoalidade. Que esse é o interesse nosso, enquanto servidor da Câmara de Vereadores, é que essa doação que a gente está fazendo chegue até as pessoas que necessitam dela, sem ter a pessoalidade de qualquer um de nós. Para a gente finalizar, a Câmara de Vereadores, neste período de pandemia, também fez a devolução de alguns recursos à Prefeitura para o combate à Covid. Isso, inclusive, por proposição da mesa diretora, foi levado à apreciação do plenário. Num primeiro momento, foram 100 mil reais que foram destinados à instalação do hospital de campanha. Posteriormente, mais 100 mil reais para cestas básicas. Posteriormente, mais 150 mil reais que foram, de forma inicial, transferida à dotação orçamentária. E o mês passado a gente deixou de trazer esse valor do 10º da casa para cá. Ou seja, já ficou retido no caixa do Poder Executivo para que procedesse com a devida aquisição desses alimentos ou de equipamentos necessários para combate à pandemia. Doutor Edson, algo que nós não abordamos com o senhor, que o senhor julgue necessário colocar para a comunidade em relação à Câmara de Vereadores ou algum outro departamento social? Olha, Marcondes, eu só gostaria de, em nome da mesa diretora, em nome do vereador Voni Schirma, que é o nosso presidente, enfatizar que a Câmara de Vereadores está buscando estreitar os laços com a comunidade, que a gente já estará, assim que possível, recebendo as pessoas de maneira presencial aqui, mas que a gente pode ser, não digamos que o resolvedor de situações pessoais, mas que seja aquele poder que busque interagir com o cidadão lagiano e buscar tomar atitudes que venham a provocar o bem-estar do cidadão. Com certeza, muitas vezes, o eleitor confunde o papel do vereador como um papel assistencialista, que não é a realidade, que não é a legalidade, mas que a gente busca de forma institucional aproximar a Câmara de Vereadores do cidadão para, ao final, proporcionar ao cidadão lagiano o seu bem-estar social. Interação é o que a Câmara de Vereadores busca no momento. Obrigado, doutor Edson, pela sua participação nessa nossa live de estreia do Mais Notícia ao Vivo. Marcondes, eu só gostaria agora de parabenizar em especial a equipe,
pela audácia que a gente sabe que a gente vem propondo alguns desafios e ainda muito mais poderemos fazer até o 31/12, que é a data limite que a gente estará aqui. E a gente sabe da capacidade de vocês de levar isso em frente e proporcionar à comunidade lagiana essa interação social através da mídia. E a equipe agradece ao senhor e à diretoria da casa. Obrigado, estamos a dispor. Estamos encerrando esta nossa primeira live do Mais Notícia ao vivo. Antes de encerrar, um recado para você que está nos assistindo neste momento. Para você que não pode ficar em casa, por algum motivo precisa ir à rua, use máscara. Entretanto, use máscara como nós estamos utilizando, tapando inclusive o nariz. Porque se o vírus estiver concentrado no ar, você vai passar por ele e você poderá aspirá-lo e se contaminar. Tem uma notícia que saiu ontem na imprensa internacional, e eu vou destacar a notícia que eu li, que é do O Globo, site do Grupo o Globo, que diz assim: cientistas detectam coronavírus no ar em ruas e imóveis próximos a hospitais. Há um estudo de cientistas chineses de Wuhan, na China, onde teve início a pandemia mundial. Há um estudo de que o vírus ele está ficando por um tempo que não se sabe no ar. A pesquisa ela foi publicada pela revista Nature. Portanto, é algo bastante sério, é um estudo literalmente científico, não é uma conversa de boca em boca ou de achismo. Diz a notícia que o coronavírus pode permanecer no ar por tempo indeterminado em ambientes abertos e no interior de prédios. A descoberta mostra que o risco de contágio é substancialmente maior. O alerta, portanto, é da revista Nature com esta pesquisa científica que foi publicada. Diz que partículas em suspensão do coronavírus em aerossol foram detectadas no monitoramento ambiental de 2 hospitais de tratamento de Covid-19 e de áreas públicas vizinhas a eles em Wuhan, na China. Diz que os cientistas chineses que realizaram a pesquisa não puderam ainda determinar o potencial de infecção dos vírus em suspensão no ar, e que os pesquisadores destacaram que o número de amostras analisado ainda é pequeno, mas a descoberta é importante o suficiente para alertar sobre a necessidade de evitar multidões, manter a boa ventilação, realizar desinfecção cuidadosa de todos os ambientes e, quem for para a rua, usar a máscara. Cada vez que precisamos ir à rua, em Lages, e vai para o trabalho, volta do trabalho, nós temos verificado muita gente sem máscara, porque não é obrigatório o uso de máscara nas ruas. Entretanto, há um altíssimo índice de pessoas utilizando, felizmente, mas há entre aqueles que utilizam que deixam a máscara simplesmente tapando a boca, não tapam o nariz. Portanto, se as partículas do coronavírus estão no ar por tempo indeterminado, o risco de contaminação, se passarmos por um desses ambientes, ele acaba sendo bastante grande, de acordo com esta pesquisa publicada. Obrigado a você que nos acompanhou nesta nossa primeira live, Mais Notícia ao vivo. Nós estaremos de volta na quinta-feira, a partir das 15 horas, conversando com um dos diretores da Câmara de Dirigentes Lojistas e falando a respeito do comércio em Lages. Obrigado pela sua audiência, nos falamos na quinta-feira.